Amém? Nós nunca podemos desistir. Né? Não podemos desistir. Em hipótese alguma. Eu uso um verbete que nos ensina que muitas vezes a nossa vitória está do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Quando Deus decidiu levar Elias para o céu sem ele conhecer a morte, Deus avisou a ele que ele fosse ao seu encontro porque ele iria ser arrebatado para o céu. E ele avisou o seu auxiliar, que depois tomou o seu lugar, e foi um grande profeta, Eliseu. Aleluia. Disse: Eliseu, você fica aqui porque eu vou de encontro ao Senhor. E Eliseu disse: não, eu vou também. Não, você não precisa ir, você pode ficar aqui. E Eliseu disse: não, não vou, tão certo como Deus vive, eu não te deixarei. E seguiu ele. E foi até o lugar onde Deus havia orientado para que Elias fosse. Chegaram ali, Elias disse: não é aqui, o Senhor mandou eu ir para um outro lugar, mas fica aí você, não precisa me acompanhar. E se já lhe disse que assim como o seu Deus é vivo, eu não vou te deixar. E seguiu junto com Elias. E Elias foi para um outro lugar, e chegando lá também não era ali, na beira do Rio Jordão, não era ali, não é aqui. O Senhor disse que não é aqui, mas ele não mandou vir para cá, mandou, mas agora ele mandou atravessar o Jordão. Mas você não precisa ir, você fica aqui, volta quando você estava, dá andamento, dá seguimento na obra, de profeta, porque eu vou atravessar. Ele disse: não, eu vou contigo, eu não te deixarei. E ele seguiu com Elias, e ele disse: então você pede o que você quiser. E Eliseu disse assim: tudo que eu quero é a porção dobrada do Espírito que está em ti. Elias disse para ele: rapaz, dura coisa você está pedindo. Hein? Dura coisa você está pedindo. A obra de Deus não é fácil. A obra de Deus é difícil. Ela precisa ter persistência, precisa ter disposição para sofrer, para lutar, para enfrentar as dificuldades da vida. Aleluia. E Elias disse para ele: então você fica de olho em mim, porque se você não me vê, quando eu estiver subindo, você vai perder, porque eu vou jogar a capa. E se você pegar a minha capa, então você vai receber o que você me pediu. E Eliseu não desgrudou os olhos fitos em Elias. Por quê? Porque ele queria a bênção que estava na vida de Elias. De repente veio um redemoinho do outro lado do Jordão, um redemoinho muito forte, e ele começa a ver Elias subindo numa carruagem de fogo que foi levantada com aquele redemoinho, foi direto para o céu. E Elias então lançou sua capa, a capa de profeta. E Eliseu correu, pegou a capa e viu seu mestre profeta subindo para o céu sem conhecer a morte. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que ele torceu a capa, fez a capa como se fosse uma vara, e disse: se o Senhor é comigo, como era com Elias, então essas águas vão se abrir. E bateu nas águas do Rio Jordão, e as águas se abriram. Irmãos amados, a palavra que o pastor Júlio trouxe é tremenda. Porque se nós perdemos os olhos da nossa visão em Deus, da nossa promessa, então nós perdemos tudo. Para nós tomarmos posse, não podemos desgrudar, não podemos nos afastar da nossa fé, da nossa convicção, não podemos ser levados por vento algum de doutrina, seja de homens, seja de demônios. Temos que estar firmados na visão que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Amém. Não vamos desistir, ainda que nós tenhamos que tirar a última pedra.
Não desista no meio do caminho. Glórias a Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, o único Salvador, Jesus Cristo. Ainda quero dar uma oportunidade rápida de uma saudação para a igreja do pastor Genésio. Vamos receber uma forte salva de palmas para o Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém? Olha que eu estou quase flutuando. Eu estou sentindo uma coisa muito gostosa. Aleluia. Quando o pastor Júnior estava falando, eu senti uma coisa muito extraordinária. Eu pude observar um anjo de cada lado dele. E agora o anjo da igreja também, subindo aqui em cima e falando essas palavras proféticas tão maravilhosas. E eu ali, captando essa mensagem tão gostosa, pude observar bem e quero confirmar que hoje estou fazendo uma nova aliança, não com os homens, mas com Deus. E hoje eu estarei pegando a capa. E com certeza não abrirei o mar, o Jordão, sozinho, mas com a ajuda de todos vocês. Porque se nós estivermos unidos nesse propósito maravilhoso, com certeza venceremos. E a estrada que está sendo preparada até a Felicião, com certeza será alcançada pelos fiéis que confiantes estiverem unidos nesse propósito. Eu quero dizer ao amado pastor, presidente, meu irmão, pastor Jodélio, que eu estarei aqui sempre guiado pela luz que tem conduzido ele e que tem nos conduzido num propósito de uma aliança poderosa, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Amém. Sem Deus nada podemos fazer. E se nós subirmos um monte, Ele lá vai estar. Se nós descermos as profundezas do mar, Ele também vai estar. Se nós estivermos no Hades, Ele vai até ali nos buscar, porque Ele tem um propósito conosco. Quando Deus tem um propósito conosco, Ele jamais nos deixa só. E o Senhor, nesta noite, Ele se faz presente. E por isto, estou firmando essa nova aliança. E com certeza, eu desejo de coração receber não só a unção vinda do Espírito Santo, mas a unção com óleo, que eu gostaria que o pastor Jodélio fizesse para comigo, depois, logo assim que for permitido por ele mesmo. Amém? Amém. Eu fico muito alegre de sentir esse desejo, porque é coisa do Espírito Santo e é uma coisa inexplicável. É verdade. Com certeza a casa está cheia de anjos. Com certeza o Senhor se faz presente. E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.
Glória a Deus. Amém, irmãos amados? Amém. Ele é o nosso repórter de plantão, é o nosso assistente de som, mas também canta. Vamos receber. Glória a Deus. O meu Haroldo, pode salve de palmas para Jesus. Deus de poder, cara. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Misericórdia, Senhor. Firme como Eliseu que vai. Glória a Deus. São Paulo 2. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Subirando Deus, aleluia. Aleluia. Deus é Deus. Cabra na igreja que tem certo. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvamos o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. O Senhor, Ele é fiel, né? Ele é fiel. Ainda que o homem às vezes não seja fiel, Deus permanece sendo fiel. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer à igreja amada que nós hoje estamos contemplando essa vitória, essa glória do Senhor, porque temos andado em obediência diante do caminho de Deus. Deus ordena ao seu povo, aquele que lhe dá ouvido, os caminhos que tem que andar. Deus prepara tudo, porque nós não sabemos agora, quanto mais o amanhã. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que em uma época passada, Deus deu sonhos a um homem, a um jovem. Esse jovem, eu creio que toda a igreja já sabe, conhece, esse jovem chamado José. Deus deu muitos sonhos a José. E José caminhou por algum tempo. José começou a revelar os seus sonhos. E ele começou a contar os seus sonhos para as outras pessoas, para os seus irmãos, né? E aquilo, mesmo sendo irmãos dele, irmãos de sangue, aquilo provocou inveja dele, dos seus irmãos, né? Inveja tal, irmãos, que acabou José sendo lançado num poço, um poço profundo, sem água, e ali ele ficou preso, enquanto eles tramavam contra a vida dele. Depois resolveram então vender José para os seus primos, uma comitiva de primos que passaram e que compravam escravos. Então eles venderam José como escravo, e José foi levado, arrastado, por uma corda, entendo eu assim, amarrado em suas mãos, e aqueles homens também da parentela, montados em seus cavalos, foram andando em direção ao Egito, descendo em direção ao Egito, e ali arrastando ele atrás com as mãos atadas pelaquela corda, e ele ora caminhava, a hora ele caía de joelhos, era arrastado, e assim ele foi até chegar ao mercado escravo do Egito. Ali ele foi comprado como escravo. Ele foi levado para a casa daquele homem que, ao comprá-lo, tomou posição de senhor sobre a sua vida. Mas ainda ali a palavra de Deus nos ensina que José permaneceu fiel a Deus. Aleluia. Todos os sonhos que José havia sonhado, agora vinha acontecendo ao contrário. E ali naquele lugar, José disse: eu vou fazer o melhor, ainda que esse senhor que me comprou, que hoje tem autoridade sobre mim, seja um ímpio, mas eu vou fazer o melhor, como se eu estivesse fazendo para o meu próprio Deus. E ele então acabou sendo exaltado ali, ainda que exaltado, esfregando o chão. Enquanto ele esfregava o chão, ele era exaltado como o melhor escravo. Mas ele era um jovem, inteligente, robusto, saudável, e despertou a atenção da mulher daquele homem. E aquela mulher teve vontade de estar com aquele jovem chamado José. E a palavra de Deus diz que José não aceitou. Ele disse: não, como é que eu vou ser infiel para com o meu Deus e para com o Senhor que me comprou? Eu não posso fazer isso. Não quis de maneira alguma. E fugiu dela. E ela então agarrou as suas vestes, e ele ficou sem as vestes, fugiu nu, mas fugiu naquele momento. Então ela começou a gritar e dizer que aquele jovem havia tentado contra ela. E ele foi preso e ficou na cadeia. E ali Deus deu a ele, e ele revelou sonhos. E ele pediu para aquele copeiro, que sobreviveu, porque o outro, conforme a revelação do sonho, morreu na prisão mesmo. E ele pediu: quando tu chegar lá diante do Senhor, do faraó, lembra-te de mim. Te ajudei aqui, rapaz.
Eu te revelei os sonhos que você teve, que Deus deu. Eu te revelei. Você se lembra de mim lá? Existe um problema grande em nossos corações, irmãos. Certa ocasião, Jesus reclamou. Né? Jesus reclamou porque 10 homens vieram a ele, eram leprosos, irmãos. O leproso, ele era, hoje não, hoje em dia tem cura, mas antigamente não tinha cura. Então o leproso, ele era rejeitado, ele tinha que ficar fora do arraial, ele não podia ficar junto com ninguém, não. E se chegasse alguém a 100, 200 passos dele, ele tinha que começar a gritar: leproso, leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. Então aqueles 10 homens leprosos vieram ter Jesus. E Jesus curou os 10. Glória a Deus. Jesus disse: olha só, vocês podem ir, que vocês já estão curados. Vai lá e se apresenta para o sacerdote e diz para ele como é que aconteceu a cura de vocês. E aqueles 10 homens foram andando, um olhava para o outro: eu estou leproso ainda, como é que ele manda a gente ir lá falar para o sacerdote, contar a bênção para o sacerdote? Às vezes você fica duvidando porque a sua bênção está demorando, mas o Senhor te prometeu, ela é tua e ninguém pode tirar, aleluia! E eles foram caminhando e andando em direção lá ao santuário, né? Para contar para o sacerdote, meio duvidoso, mas daqui a pouco um olhou e disse: rapaz, o que aconteceu contigo? Eu, o quê? Rapaz, está limpinho, você tem uma lepra. O outro olhou para o outro: você também. Os 10 estavam curados de lepra. Mas teve um que disse assim: não, eu vou voltar lá. Ele se lembrou: eu não vou voltar lá, eu tenho que falar para o mestre o que ele fez com a gente, tenho que agradecer a ele. Os outros 9 disseram: que é isso, rapaz, de ser besta, ele mandou a gente ir lá no sacerdote. Nós não vamos não, se quiser ir, você vai, mas a gente vai lá. A gente vai embora, a gente já recebeu o que a gente queria. E quando aquele jovem que nem religioso era, os outros 9 eram religiosos. Aquele não, aquele era um samaritano que não era religioso. E ele chegou diante do Senhor Jesus, ele se prostrou de joelhos e disse: eu vim te adorar, Senhor, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor transformou a minha vida, aleluia. Aí Jesus fez uma reclamação, igreja, que a gente não pode se esquecer. Jesus reclamou e disse assim: só você que veio, eu não curei 10, onde estão os outros 10? Os outros 9, eles foram embora. Se tem uma coisa, irmãos, que o Senhor sente tristeza em seu coração, é a ingratidão do homem. Amém, irmãos? É a ingratidão do homem. Se alguém te fizer um bem, seja quem for, não se esqueça de agradecer. Nunca deixe de ser grato àquele que te ajudou. Amém, irmão? Nunca deixe de ser grato. Então nunca deixe de ser grato ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus deu a vida por mim e por você, aleluia. Ele deu a vida por nós, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós precisamos caminhar desta maneira. Isto é uma coisa que machuca o coração de Deus, é a ingratidão. Então eu quero dizer para vocês, igreja, em nome de Jesus, que a alegria do meu coração é ter vocês hoje aqui. Porque há 12 anos atrás, se não me falha a memória, há 12 anos atrás, nós viemos para cá e iniciamos um trabalho aqui, numa época das mais difíceis. Quem é aqui dessa época de 12 anos atrás? Só o presbítero, a irmã Neide, nesse. Daqui, as irmãs não são daqui de 12 anos atrás, não, né? Pois é, Maroto, Beiraroto. Foram as épocas, vamos dizer assim, mais difíceis daqui. Iniciamos um trabalho aqui. 6 anos depois, o Senhor nos deu uma ordem para que nós nos retirássemos. A nossa obra naquele momento havia cessado. Eu não quis sair. Eu insisti 6 meses. 6 meses para não sair. Mas o Senhor nos cercou de uma tal maneira que nós tivemos que sair. E nós não queríamos
em hipótese alguma, deixar um trabalho que foi começado cair em mãos alheias. Então nós tomamos uma decisão